Glória a Deus, meus queridos. Mais uma vez, aprove a Deus estarmos aqui para darmos continuidade à lição. Essa é a parte de número 3, né? Nós estamos na lição 2, parte 3. Nós estamos falando das promessas, né? A promessa de Deus sobre as duas casas de Israel, onde nós vimos que isso é uma chave, é uma grande revelação. Através do conhecimento das duas casas de Israel, nós abrimos o nosso entendimento na palavra de Deus, e todas as profecias, elas nos são melhor, né, compreendidas. Isso faz-nos caminhar na Bíblia com certa inteireza de conhecimento, não que queremos ser os detentores da verdade, mas você vai ver que quando você conhece esta mensagem das duas casas de Israel, você vai ver como a sua mente abre para um entendimento melhor da palavra de Deus. Essa promessa eu considero como chave entre as profecias, juntando com as 70 semanas de Daniel. São as revelações tremendas. Sem esse conhecimento, sem esse entendimento, fica difícil de você caminhar, de você passear na Bíblia e entender o propósito de Deus, o plano dele, entender ali o trabalhar de Deus na antiga aliança, que são sombras para uma nova aliança, onde as coisas acontecem em sua literalidade e nos mostram coisas tremendas. Inclusive, para se entender melhor as cartas de Paulo ali, nós precisamos conhecer as duas casas, pois Paulo fala o tempo todo das duas casas. E sem mais delongas, e você que está chegando agora aqui nesse estudo, você não tire suas conclusões antes, entenda e compreenda que aqui nós estamos na lição de número 2, estamos na terceira parte, ok? Então tem duas partes deste mesmo estudo que você tem que ir para o início para poder agregar justamente o conhecimento para chegar até esse momento, senão você não vai compreender, ok? Então, dando o prosseguimento, nós vamos logo lá para o slide de número, né? Deixa eu mudar aqui, né? Que essas coisas aqui a gente só consegue fazer quando está gravando. Então vamos lá. Precisamos ir para o slide de número 8 para prosseguirmos. A lição passada nós falamos, né, na parte desta lição, a parte número 2, nós falamos da questão da adoção. Ali nós falamos que Jacó adotou os filhos de José, ou seja, Efraim e Manassés. Ele adotou os filhos, eram netos dele, e ele então adotou os filhos, adotou os netos como filhos para fazer parte da herança, da bênção, né, das 12 tribos. Então nós vemos ali que fizemos o link, né, da adoção dos filhos, mostrando que os gentios ali era uma simbologia, já era uma figura mostrando o adentrar dos gentios na nova aliança. Então ali entendemos que Manassés e Efraim, eles eram como que gentios, pois era filho de José com uma egípcia. E Jacó tomou eles dois como filhos, dando o mesmo direito. Ele até compara a questão de Simeão, né? Ele compara justamente a Simeão e a Rubem. Vamos prosseguir que eu vou falar mais um pouco desta bênção que foi transmitida aos filhos de José, dando realmente o foco, a chave para o nosso objetivo nesta parte, nesse tópico que nós vamos tratar. Você vai ver como é tremendo. Primeiro ele adota os filhos, agora você vai ver a distribuição das bênçãos sobre eles e sobre o restante dos filhos. Então vamos prosseguir. Bom, preste atenção, né? Para não ficar faltando. Quem está comigo há mais tempo sabe do que eu estou falando, né? Isso que eu falo muito, preste atenção, mas é porque eu gosto de chamar as pessoas realmente a atenção, o foco para realmente um determinado momento que nós estamos falando, que é de suma importância, você não pode perder de forma nenhuma. Então você vê que quando eu digo preste atenção, realmente é para você prestar atenção. Quando Israel estava abençoando os filhos de José, que agora são seus, lembra? Falei,
está justamente na parte anterior que nós lemos, Gênesis 48, de 1 a 6. Isso mostra ali a adoção dos netos que agora são filhos, como Rúben e como Simeão. Então vamos ler logo Gênesis 48, versículos de 8 a 20. Gênesis 48. Gênesis 48. Gênesis 48, de 8 a 20, ele diz, né? Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Né? Ele adotou os filhos de José, ou seja, José foi apresentado diante dele, e ali ele sabe que José, ele então fala para José que, além de se decepcionar pensando que tinha perdido José, mas não perdeu, e além de José, ele acaba de receber uma bênção maior, que são os dois filhos de José. E eles se aproximam para receber essa bênção, só que Jacó estava com as vistas meio turbadas devido à sua velhice e devido à debilidade de saúde que ele se encontrava. Então ele vê, quando se aproxima, ele fala: quem são estes? José disse a seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Aqui aonde? No Egito. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Lembre-se que do versículo 1 ao 6 nós mostramos que eles tinham sido adotados para ter direito à mesma herança que os filhos de Jacó. Entenda. Então os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem e fê-los chegar a ele. E os beijou e os abraçou. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente, né? A tua semente também. Veja só, Jacó nem pensava mais em encontrar José, porque ele tinha pensado que ele tinha morrido. Assim foi a palavra dos filhos, né, dos irmãos de José, qual passou para Jacó. Ele então acreditou que ele tinha morrido. Agora, além de não ter morrido, ainda tem bênçãos, ou seja, os dois filhos, que agora estão de frente dele, Manassés e Efraim. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Por que ele colocou Manassés? Ele colocou Manassés à direita de Israel. Veja só. Muitos detalhes aqui, as pessoas não prestam atenção porque não conseguem entender o foco e, como eu falei, a revelação das duas casas. Se você não consegue entender essa questão da bênção, para onde a bênção da multiplicação foi, de Abraão, Isaac, e agora de Jacó, para onde ela está indo, se você não compreender isso, você perde o foco da palavra. Então preste muita atenção. Tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, ou seja, pegou Efraim na direita porque ficou à esquerda de José, à esquerda de Jacó. E à esquerda de Israel, Manassés na sua mão esquerda de José, agora à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Então veja só, José, sabendo de quem era a bênção, do primogênito. Quem era o primogênito? Manassés. Então José colocou os filhos dele na posição para que Jacó simplesmente levantasse a mão e colocasse a mão sobre a cabeça, né, sua mão direita sobre Manassés e sua mão esquerda sobre Efraim. Mas o que José, usado pelo Espírito de Deus, né, Jacó, usado pelo Espírito de Deus, e ele então, mesmo José colocando os filhos na sequência exata, Jacó faz a troca de mãos. Então veja o que ele faz, ele põe a sua mão direita, que é a mão da bênção. A mão direita, ele está dizendo assim: todo o direito de primogenitura, a bênção patriarcal está passando para você. Então ele estava passando esta bênção
de primogênito para Efraim, ou seja, o mais novo, e não para Manassés. Então ele cruzou. Então veja, ele cruzou as mãos. Ele cruzou. Ele colocou a direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. E veja, preste atenção, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor. Ele não tinha o direito de primogenitura. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: abençoou a José primeiro, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Preste atenção nessa frase aqui, nesse pedaço que ele mencionou, multiplicação como peixes no meio da terra. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre esta multiplicação, ok? Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Então veja que José viu que estava errado, alguma coisa estava errada aos olhos de José. A mão direita era para estar na cabeça de Manassés. Por isso ele tinha colocado na sequência correta, por isso ele colocou na ordem certa. Mas o que houve? A troca de mãos. Ele trocou as mãos e José se espantou. E ele quis logo desfazer. Então ele pegou e queria... Não, pai. Olha, veja só o que ele fala no versículo 18. José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, ou seja, põe a mão direita na cabeça de Manassés, meu pai. Ele tem o direito da primogenitura, ele é o mais velho. Mas seu pai o recusou e disse, até porque José pensou que o pai, por não enxergar direito, né, estava com a mente turbada da velhice, e ele tinha enxergado errado e entendido que os filhos que estavam na posição trocada, mas não, ele deixa claro que não, pois foi Deus, através do Espírito Jacó, né, impôs essa bênção. Veja só, mas seu pai recusou. Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Quem? Manassés. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, melagoim. Essa palavra em hebraico, ela quer dizer mel hagoim, ou seja, multidões de nações significa a plenitude dos gentios. Se aqui o copista tivesse feito tradução, entendendo a mensagem, entendendo o que estava acontecendo, ficava muito mais claro para a gente entender. Então ficou meio que alguma coisa escondida, mas eu creio que Deus assim permite para que nós possamos estudar, examinar a sua palavra, para poder aprender o que realmente está escrito e o que está condizendo o texto. Então aqui, multidão de nações significa plenitude dos gentios. Mel Agoim é a plenitude dos gentios. Serve também a algumas situações na palavra de Deus que cabe multidões de nações, sim. Mas aqui deveria ser multidões, deveria ser plenitude dos gentios, que abriria mais a mente das pessoas para compreender essa troca de mãos, essa bênção que estava sendo trocada, o porquê, o que estava acontecendo ali. Então vamos lá. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Então veja que Efraim é o primogênito, colocou diante de Manassés. Ou seja, nós vemos que, além dele trocar, ele estudou, mas o que levou então Jacó a entender que era necessário essa troca? Primeiro, a bênção passada ali para Abraão, de multiplicar e encher a terra. Depois, para Isaque,
multiplicar e encher a terra, né, e se tornaria uma grande nação, uma nação e muitas nações sairiam deles. E ele então vê naquele momento o próprio nome, lembra que eu falei lá atrás, o próprio nome Efraim, significa frutífero duas vezes, como se fosse dobrado, como se fosse uma porção dobrada, frutífero. E ele veio então o nome Efraim, frutífero, e fala, é aqui o Espírito Santo então toca, e ele faz então a troca de mãos ali, cruzou as mãos e abençoou, e entendeu naquele momento que o primogênito, que a promessa se cumpriria em Efraim e não em Manassés. Apesar de José receber a porção dobrada nos seus dois filhos, mas a porção, a bênção, estava sendo passada neste momento a Efraim, a bênção da multiplicação. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Rapidamente, eu preciso de repetir um pouco, talvez até se torne um pouco enfadonho, mas vocês não podem perder essa revelação aqui, dessa troca de mãos. Vocês entenderam, né, que vieram para receber as bênçãos. José traz os dois filhos, nascido ali do Egito, de uma egípcia, dois gentios. Então, Jacó adota os filhos primeiramente, nós verificamos isso do versículo 1 ao 6, houve adoção, eles se tornaram como os filhos, literalmente, com direito à herança, ele os pôs como justamente Rúben e Simeão, e ele agora coloca Efraim como primogênito. Aí vocês podem estar falando, e agora, e o restante dos filhos, como fica? Vocês lembram daquela história que aconteceu com Rúben, que deitou com a concubina do seu pai, Bila, que lá está em Gênesis 35. Então, ele deitou com a concubina de seu pai, ele perdeu a primogenitura, o direito da primogenitura. Se nós olharmos em Gênesis 49, nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, mas Gênesis 49 diz que ele perdeu o direito à primogenitura. Mas e o outro, né? E Simeão? Vocês lembram daquela contenda, daquele problema que teve com a Diná, sua irmã, a irmã ali filha, né, de Jacó também, ou seja, a irmã deles, Diná, que o pessoal de Siquém foi lá e pegou e manteve relação com ela, o príncipe de Siquém manteve relação e ele queria casar com ela, e houve ali um pré-acordo, onde disse que se eles se circuncidassem, eles poderiam fazer parte do povo de Israel, e eles aceitaram e creram, e todo o povo daquela cidade ali de Siquém, eles aceitaram circuncidar. E aí o que houve? Houve uma traição por parte de Simeão, ele trouxe Levi também, mais uns outros aí, mas o foco foi em Simeão. Ele então perdeu o direito à primogenitura também, porque foi sanguinário, ele foi responsável por aquela matança toda, onde eles entraram na cidade, aproveitando que os homens estavam em convalescência, estavam se recuperando da circuncisão, né? Porque durante 3 dias era um sofrimento, porque tirava o prepúcio. Quem não sabe, dá uma pesquisada aí, que é uma mini cirurgia, uma microcirurgia, mas que traz certos problemas, ainda mais naquela época, né? Sem alguns recursos. Eles aproveitaram então que os homens estavam se recuperando, entraram na cidade e mataram todos os homens, mataram todos eles. E o pai não aprovou isso, Jacó de jeito nenhum aprovou isso, é muito menos Deus. Então ele também perdeu o direito à primogenitura. Nós vamos ver que essa primogenitura vai passar para Judá, e vamos falar um pouco mais disso adiante. Só que Judá recebeu uma bênção de governar, né? E vamos ver que Efraim recebeu a bênção da multiplicação. Vamos dar uma repetida um pouco disso mais à frente, mas só para não perder o cerne aqui deste capítulo agora nesse momento, ok? Vamos prosseguir então. Aí, por isso, Efraim é chamado de primogênito por Deus, pelo próprio Deus, em Jeremias 31:9, para confirmar. Jeremias 31:9. Jeremias... Cadê Jeremias? Sumiu. Jeremias 31:9. Virão com choro e com súplicas os levarei, e aluzei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito.
esse contexto aqui está tratando justamente de um momento em que Deus vai congregar da face da terra, dos quatro cantos ali, né, da face da terra, vai trazer esse povo a uma restauração, uma bênção, mas essa bênção, ela realmente só é manifesta em sua plenitude no final, naquele grande dia, onde vai haver a união entre as duas casas, né, entre Israel, entre Judá e Israel, ou seja, Judá e Efraim. Vocês vão entender no decorrer do estudo, onde nós vamos estar falando a questão de judeus e gentios juntos em uma só vara, onde Deus vai voltar a congregar Deus da extremidade. Se voltar aqui ao versículo de número 8, você vai ter uma ideia. Ó. Eis que os trareis da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, ou seja, de todas as extremidades, dos dois lados, né? Norte e sul, leste e oeste, ou norte e sul, oriente e ocidente, como fala a palavra de Deus. E com eles, os cegos e aleijados, ou seja, os doentes, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Voltarão para o quê? Para se congregarem juntos naquele grande dia, porque isso não ocorreu de forma nenhuma com Israel depois da divisão. Nunca mais eles se uniram, nunca mais eles voltaram a ser um povo como eram. Ou seja, judeus junto com o Israel. Lembra que nós falamos? Vamos tratar disso agorinha, a questão de quem é realmente chamado de judeu. É os da tribo de Judá. Porque os outros são chamados israelitas. Calma, calma que você vai compreender isso já já. Então nós vemos que aqui o próprio Deus chama Efraim de primogênito. Então Deus chama Efraim de primogênito. Aí vamos ver por que Deus está falando isso. Porque aqui é uma confirmação de que realmente ele estava recebendo a bênção da multiplicação. Ok? Vamos prosseguir. E estes deveriam multiplicar-se como peixes. Então essa plenitude, né, aquela multidão de nações, ou seja, a plenitude dos gentios, lembra que eu falei? Melagoim, que significa em hebraico, eles deveriam se multiplicar a ponto de se tornar como peixes. Mas como assim? Como peixes? Vocês lembram que eu li o versículo 19 de Gênesis 48? Deixa eu voltar aqui para vocês compreenderem aqui rapidinho. Era para me ter mencionado ali, mas Gênesis 48, se eu não me engano é o versículo de número 16. Aqui ó. E o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Mas peixes no meio da terra, peixe tinha que ser no meio do mar, né? Peixes no meio da terra. Por que ele falou isso? Gente, nós temos que entender que a palavra de Deus é profética do início ao fim. Lembra quando eu falei Isaías 46, 9 e 10? Onde ele mostra o fim, Deus do começo? Ele está mostrando. São relances, são partes que ele vai encaixando nesse grande quebra-cabeça para você ir pegando uma porção, se encaixando para você compreender uma plenitude de uma revelação. Então veja, quando ele fala peixes e multidão na terra, veja o que ele está dizendo. Você vai entender rapidamente aqui. Vamos lá em Lucas 5:10. Veja Lucas 5:10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui Jesus está chamando, Jesus chama os primeiros discípulos. Então, só porque eu resumi aqui, então ele está chamando os discípulos, e aqui ele está chamando justamente, né, Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Ou seja, Deus, ali aquela promessa de ter peixes, né? A multidão de peixes sobre a terra. Agora essa multidão de peixes sobre a terra vai ser pescado. Quem são os peixes? Somos nós, somos os gentios, somos todos nós que não fazemos parte dessa aliança. Agora nós vamos ser pescados por homens de Deus, assim como os discípulos, vamos ser pescados, né? Apanhados para podermos fazer parte do reino de Deus. E nós somos como peixes na terra. E eles
pescadores, né, de homens. Então, o peixe é comparado aqui como homem, porque pescador pesca peixe, não pesca homem. Mas você lembra que esses homens são a multidão de peixes sobre a terra? Pegou a promessa? Veja, confirmação. Em Mateus 4, 18 e 19, só para completar, Mateus 4, 18 e 19, só para a gente confirmar mais. Também, ó, a mesma coisa, Jesus chama os primeiros. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, eles deixando a rede logo, né, seguiram. Então, veja que Jesus está chamando para pescar homens. Mas eles vão pescar homens ou peixes? Ele vai pescar a multidão de peixes. E foi prometida lá atrás, naquela grande bênção, aquela grande chave, aquela promessa que eu falei para vocês. Ali estava mostrando uma chave. Quem seriam esses peixes do futuro? Seriam os homens espalhados por toda a terra. Vamos lá. Então vamos prosseguir. Em Gênesis 49, Jacó abençoou todos os outros, incluindo Judá. Eu não vou ler o versículo 49 todo, é a bênção de todos os filhos. Eu não vou ler todo para não tomar o nosso tempo, mas você, por favor, leia na sua casa e confira a bênção que ele passa para todos os filhos. E eu coloquei aqui, abençoou todos os outros, incluindo Judá, né? Vemos que a promessa da bênção, da multiplicação feita a Abraão, Isaac e Jacó, recaíram sobre Efraim. Acabamos de ver que foi isso, né? A bênção de frutificar e multiplicar está sobre Efraim, que foi posto como primogênito, lembra Jeremias 31:9 ali, e Judá como bênção de reinar. Então, nesse capítulo de Gênesis 49, é onde eu falei que ele impõe, então, a promessa como primogênito a Efraim, e o próximo, já lembra que eu falei que Rubem foi destituído por realmente profanar o leito de Jacó, deitando com a sua concubina. Depois eu falei, né, na verdade, Rubem profanou o leito, Simeão participou da batalha contra o povo de Siquém, ali, aquela matança. Então, a bênção era para recair sobre Judá, que era o próximo na lista, né? Mas o que acontece? Tinha Levi, que se tornou tribo sacerdotal, o próximo era Judá, que era o quarto. Mas Judá recebeu a bênção de quê? De estar justamente reinando, ou seja, Judá recebeu a bênção de manter o reino, ou seja, manter os oráculos, ou manter a casa da onde sairia o Salvador, que é Cristo, que saiu da tribo de Judá. Já Efraim recebeu a bênção da multiplicação. Então, se você passar e no versículo 49 ler cautelosamente, você vai observar para onde foi as bênçãos, como é que foi aquela bênção para cada filho. E tudo se cumpriu na palavra de Deus sobre os filhos de Jacó, ou seja, sobre os filhos de Israel. Vamos prosseguir. Relembrando depois da saída do Egito, então, você já está com essa bênção, então, né? Então, recaindo e relembrando essa saída do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Claro que não foi culpa de Deus, os homens, por incredulidade, por desobediência, permaneceram 40 anos no deserto. E se estabelecem conquistando Canaã, ou seja, prosseguindo no caminho, né? Conquistando as cidades ali que Deus ia colocando diante deles para que eles pudessem possuí-las. Temos então o período dos juízes, que aí foi aproximadamente 450 anos, e depois o período dos reis, que foi justamente os 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. Nós temos aqui Saul, Davi e Salomão, onde reinaram 40 anos cada um. Então nós tivemos um ciclo de reis de 120 anos. Eu quero que vocês prestem atenção nesse 120 anos, que isso vai nos remeter a um ciclo de trabalho, onde eu falei na lição de número 7. Um ciclo de trabalho que o homem vai exercer na face dessa terra. E Deus mostra aqui que o tempo desse reino, a qual as 12 tribos ainda estão juntas, onde as 12 tribos ainda estão juntas, né? E justamente, o telefone tocou aqui e atrapalhou um pouco. Então, essas 12 tribos, elas permanecem juntas,
durante esse ciclo de 120 anos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Então vocês veem e prestem atenção que esse é o único momento na face da história de Israel que as tribos permaneceram unidas. Depois disso aí, depois que dividiu, nunca mais, até aquele grande dia. Essa é a restauração que nós vamos ver na próxima lição. Nós vamos andando. Mas, para que o reino continuasse unificado, Davi adverte Salomão. Ou seja, não estava unificado? Mas Davi, ele chama a atenção de Salomão, que ele recebeu ali as ordenanças de Deus, os estatutos, e ele cumpriu. Teve os seus deslizes, mas nenhum jamais adorando outros deuses, e nenhuma que ele cometeu e deixou de voltar na presença de Deus. Nenhum. Vamos lá. 1 Reis 2, 1, 4. 1 Reis 2, 1, 4 ele diz... até o subtítulo, eu não gosto muito desses subtítulos, mas isso aqui, né, encaixa direitinho. Davi dá instruções a Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância, veja só, guarda a observância do Senhor. Estatutos, mandamentos, né, isso que ele vai falar aqui embaixo. A observância do teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quanto fizerdes, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme, tudo isso para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se, eu quero que vocês observem essa condição, se teus filhos, eu quero que preste atenção nessa condição, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, então há uma condição de tudo aquilo, guardar os mandamentos, juízos, estatutos, se confirmar tudo isso, veja, se confirmar tudo isso fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Não iria faltar sucessor no trono de Israel. Então era isso que Davi queria que Salomão observasse. A observância, a obediência às leis do Senhor, mandamentos e estatutos. Guardasse, sim, guardasse, mas com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas Salomão desobedece. Incrível, né? Mas Salomão desobedece. Vamos lá. 1 Reis 11, 1, 13. 1 Reis 11. Vamos lá, 1, 13. É um pouco extenso, mas vamos ler rapidamente. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Veja só o que Deus falava, não se misturar com as mulheres. Mas veja, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entreis a elas, ou seja, não se misture. E elas não entrarão a vós de outra maneira, olha só Deus falando, se você fizer isso, com certeza, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Desobedeceu a Deus. Veja, estas iriam perverter o vosso coração. Vamos ver o que aconteceu? Mesmo Salomão, com toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, todo o conhecimento, veja olha a arapuca que ele caiu, dando ouvido e se misturando com essas mulheres, que Deus falou, não se misture. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O que Deus falou? Se você se misturar, elas perverterão. Então ele realmente aceitou o desafio e se misturou com essas mulheres. E o que aconteceu?
e suas mulheres perverteram o coração. Veja, as mulheres perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Veja que Salomão caiu. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos Moabitas, dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. Veja, que tudo isso ele fez, né? Tudo isso ele fez. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então o que o Senhor fala? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e de outros deuses uma vez aparecer. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses. Ele tinha avisado. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão. Veja só, descumpriu tudo o que o Senhor falou. Visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei. Preste atenção a essa palavra. Eu darei a teu servo. Ok? Ele vai dar um servo dele, o reino. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Então, por amor de Davi, ainda não ia rasgar nos dias de Salomão, mas depois, nos filhos de Salomão. Porém, todo o reino não rasgarei. Olha só, presta atenção nesse detalhe aqui. Isso é um detalhe muito importante. Aqui é onde vai haver divisão das tribos. Muitas pessoas se perdem e não sabem em que momento, quando fala de 11 tribos, que são 12, ao mesmo tempo 12 são 13, 13 são 11, as pessoas têm essa dificuldade de entender. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Vamos lá. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo. Ele fala uma tribo, aí as pessoas começam a ter uma certa confusão aqui, ó. Uma tribo darei a teu filho. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Aí nós vamos ver por quê. Por que ele vai rasgar? E por que uma tribo ele vai dar ao filho de Salomão? E o restante? Cadê as outras tribos? Ele vai dar para quem? Vamos prosseguir. Vocês vão entender já já como é maravilhoso o trabalhar de Deus. Mas, o que realmente então desobedeceu Salomão? Só a questão das mulheres? Quer dizer que então ele misturou, aceitou ali o conselho das mulheres, começou a adorar outros deuses, mas Deus já sabia disso desde o início, quando o povo pediu um rei. Deus sabia que Deus não queria de forma nenhuma que o homem pedisse um rei aqui. Deus queria reinar sobre o povo. Mas quando o povo então pediu um rei, como as outras nações, que queria um rei, ali pedindo para Samuel, no tempo de Samuel, do juiz ali, e Samuel se entristeceu muito, mas Deus falou, pode deixar. Deixa, já que eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E Deus instituiu e falou o que ia acontecer quando eles pedissem um rei. Vamos lá. Deuteronômio 17, 14 e 20. 17, 14 e 20. Veja só, os deveres dos reis de Israel. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Deus está instituindo. Porém, não multiplicarás para si cavalos. Salomão fez isso. Salomão pegou
cavalos e cavaleiros e muitos presentes, muitas coisas e comprou do Egito. Veja, nem farás voltar o povo do Egito. O povo voltava para o mundo aqui, o Egito também não é só os cavalos que ele comprou do Egito literal, mas os homens voltar para o Egito, voltar para aquilo que era antes, para aquelas abominações em que eles abandonaram quando saíram do Egito, eles estavam retornando a elas, ou seja, as adorações aos deuses estranhos é uma delas. Para multiplicar cavalos, ou seja, aqui ele volta à questão dos cavalos literais que Salomão multiplicou com as suas carruagens. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si se multiplicará mulheres, olha. Quantas mulheres ele tinha? 700 mulheres e 300 concubinas. Tampouco se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. O que ele fez? Deus deu uma riqueza para ele. Ele já era mais rico do que todos na face da terra naquele momento. Deus diz que nunca houve e nunca haverá um rico como ele foi. E mesmo assim, ele endureceu os impostos sobre o povo. Ele cobrava um imposto alto. E ele exigia. E ele continuava angariando e ajuntando mais e mais riquezas. E se perdeu com as mulheres que ele também se multiplicou. Então, Deus, aqui em Deuteronômio, já estava avisando que quando o povo pedisse um rei, e tem muito mais coisa que ele fez aqui, se nós lemos Deuteronômio capítulo 17, você vai ver a instrução que Deus dá. E Deus já avisava em profecia o que iria acontecer com esses reis, que inclusive ele disse que ele subjugaria as suas famílias, as suas filhas, ia pegar, né, para o harém, os filhos ia pegar para trabalho na casa dele, para pão, para padeiro, para ferreiro, ou seja, ele iria tomar posse dos seus filhos para trabalhar no serviço real. Então são várias situações. Salomão fez tudo isso desobedecendo a aliança de Deus. E vamos ver o que deu. E vamos ver então essa desobediência dele. Vemos que Deus disse que o reino seria dividido. Não lembra que a gente leu que ele seria dividido não no tempo de Salomão, porque Deus honrou Davi. Não por causa de Davi, não vai ser rasgado nos seus dias, mas nos dias dos teus filhos. Vamos em 1 de Reis 11, 28. 1 de Reis 11, 28, ele diz: E o homem Jeroboão era valente, varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da sua casa. Sucedeu naquele tempo, né, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra. Rasgou em 12 pedaços. Quantas tribos de Israel tinha? 12. Vamos lá. Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Veja que aqui era um servo de Salomão. Jeroboão era um servo de Salomão. Lembra da profecia que Deus falou que iria rasgar o reino dele, e não seria no dia dele, seria no dia dos filhos, mas ele daria ao seu servo. Então, o servo Jeroboão estava recebendo uma profecia, onde Aías, o profeta, rasgou as suas vestes em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. Porém, ele terá, ou seja, 10 tribos na mão de Jeroboão. Porém, ele terá uma tribo. Quem? O filho de Salomão. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Note que são 12, ele deu 10 para Jeroboão, uma tribo vai permanecer. Está faltando uma tribo. Aí muitas pessoas não entendem esse mistério. Calma que você vai entender já já. Porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que era
o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Então o reino estava sendo rasgado por causa de... Ele repete de novo o que Salomão fez de mal, adorando todos os tipos de deuses estranhos. Então o reino estava confirmado e seria dado ao seu servo Jeroboão. Vamos lá. Então, após Salomão, o reino se divide. Então o reino divide após a desobediência e o pecado de Salomão. Deus serve-se para desencadear a divisão do reino entre Efraim no norte e Judá no sul. Então veja que Deus se usou da desobediência não porque Deus forçou, mas Deus sabia dos acontecimentos, na sua presciência ele não perde o foco, né, porque nada foge ao controle dele. Nós vamos falar aqui embaixo, nada foge ao seu controle. Então Deus usa essa situação para dividir o reino. Ele não falou que ia dividir, a profecia não era dividir o reino. Então, e depois que aconteceu isso, ele desencadeia então a divisão do reino. Vamos lá. 1 Reis 12, 12 e 15. 1 Reis 12, 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra do Senhor que tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O que acontece? Morre Salomão, o seu filho Jeorão, né? Seu filho Jeorão, ele consulta os anciãos. Os anciãos diz que era para aliviar, para governar, mas para aliviar as cargas, né? Que o povo estava se sentindo pressionados, eles estavam oprimidos pela mão de Salomão, que estava, igual eu falei, ele estava oprimindo o povo pela cobrança de impostos. Ele toma conselho dos anciões, os anciões dizem para, né, reinar com mais moderação, e ele não quis, foi tomar conselho com os jovens ali, aqueles que cresceram com ele. E o que aconteceu? Bom, então ouviu o conselho do jovem, e aí, se você voltar um pouquinho aqui para trás, ó, vamos aqui. O rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, tá vendo? Agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei. Veja só, isso vinha do Senhor para quê? Para que confirmasse a divisão. Eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então o povo se revoltou contra o rei, o versículo 21 e 24, né? Então se revoltou, vamos ver o que vai acontecer. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então o que aconteceu? Quando ele aceitou o conselho dos jovens e impôs ao povo, o povo falou assim: o que temos nós com parte na casa de Jessé? O que temos nós com Davi? Não temos nada, e saiu fora. O povo foi disperso, abandonou Jeroboão, e eles saíram fora. Vocês lembram da promessa feita a Jeroboão, o servo? Se nós voltarmos a história um pouquinho, Salomão descobriu que haveria uma possibilidade de ser Jeroboão que iria assumir essa promessa, porque ele ficou sabendo da revelação do profeta Aías, ficou sabendo de tudo. Ele então persegue Jeroboão, e Jeroboão foge para o Egito, fica um tempo no Egito. Então quando Salomão morre, Jeroboão, sabendo disso, mandaram avisar ele, ele veio. Ele falou: recebi 10 pedaços da veste de Aías, então significa que, né, eu tenho parte. Falaram para mim que as 10 tribos, né, são minhas, então eu quero. Então ele veio. E Deus, então, diante dessa situação que Jeroboão ali, Roboão estava tendo ali com o povo, que ele apertou as cargas dos impostos, o povo dispersou. Então o povo saiu fora. E quem ficou ali com Roboão? Somente a tribo de Judá e os de Benjamim ficaram com ele. Então veja que
Roboão então ficou com a tribo de Judá e Benjamim. Assim, aí veja só no 24, e assim diz o Senhor. Peraí, antes de eu ler essa parte aqui, vamos melhorar aqui para vocês entenderem melhor. Então, o que acontece? Vamos lá, pra vocês entenderem melhor, porque senão vai ficar meio complicado. Então, lá, vindo Roboão a Jerusalém, juntou toda a casa de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, as tribos que fugiram foram encontrar com Jeroboão, e ele então agregou as 10 tribos lá e se fez rei sobre elas. Então, o povo lá, Israel, as 10 tribos constituiu Jeroboão como rei, lá no Reino do Norte. E aí, Roboão, filho de Salomão, falou, não, o reino é meu, eu quero todo o reino, eu quero todas as tribos. Então ele se ira com isso e se levanta, vamos lá buscar as tribos de volta, vamos lá, eu quero o reino é meu, eu tenho direito, eu sou filho de Salomão. Mas se você vê, então, aí todos fugiram, menos a tribo de Benjamim. Por isso que aí fala, 10 tribos vão e uma fica. Mas na verdade não ficou uma, ficou duas. Ficou Judá, veja, ficou Judá e ficou Benjamim. Então não foi uma, ficou duas. E por que Deus então falou que só ia 10? Que ele já sabia que Benjamim iria aceitar ficar com Judá, iria tomar partido, ao lado de Judá. Então você veja que aqui é um mistério muito grande para você entender muitas coisas na Bíblia. Quando você se depara falando de 12 tribos que são 11, 12 tribos que são 10, 10 tribos que são 12, então uma certa confusão quando você não entende essa revelação das duas casas de Israel. E aqui Benjamim ficou, então quando Benjamim fica, ela se torna os judeus. Se torna os judeus, por isso que Paulo fala assim, eu sou israelita, ele fala assim, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Por que ele fala isso? Porque, na verdade, realmente só os que são chamados judeus são os de Judá e os da tribo de Benjamim que se juntaram a Judá. Deus então compactuou os dois como uma única tribo, para você entender. Esses são chamados judeus, os outros são chamados israelitas. Por isso que sempre teve aquela confusão de judeus contra os samaritanos. Lembra? Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Por quê? Judeu, Judá, Jerusalém. Israel, israelita, capital Samaria, Reino do Norte. Então eles tinham essa encrenca. Mas Benjamim estava inserido em Judá. E veja o que Deus faz. Veja o que Deus faz com esse reboliço aí, né? Então veja só. Então, vamos confirmar em 2 Crônicas 11, de 1 a 4. 2 Crônicas 11, de 1 a 4. Só para a gente confirmar aqui. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim, repetindo, 180.000 escolhidos destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o rei a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, outro profeta, homem de Deus, dizendo, fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá. Veja, rei de Judá. Benjamim está aqui dentro, ok? Benjamim está aqui dentro. Rei de Judá e todo Israel, e em Judá e em Benjamim, dizendo, veja, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Então eles se prepararam para a guerra. Roboão chamou para a batalha, então estavam ali os de Judá, os 180.000 de Benjamim, e então eles iam para a batalha, para buscar as 10 tribos de volta, para tomar ali as 10 tribos de Jeroboão. Deus falou, não, eu fiz isso, eu, de Deus, de mim proveio isso. E vamos ver aqui, vamos ver 1 Reis ali onde eu não li, aqui, 12, 24 ao 25, para confirmar, ali foi antes. Eu tive que fazer isso para você entender que isso não é mencionado somente num lugar como as pessoas dizem e começam a criar invencionices.
mas a Bíblia explica a Bíblia, então nós temos que muitas vezes confirmar um versículo e outro versículo, né? Então vamos lá, quer ver? Veja só. Aí Deus fala aqui também, onde a gente estava lendo. Fala a Robão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e o resto do povo, dizendo, por que ele diz o resto do povo? Porque um pouco dos levitas também ficaram. Para quê? Para manter a lei em Judá, a lei sacerdotal em Judá. Alguns levitas ficaram, ok? Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, ou seja, as 10 tribos que foram. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então aqui o reino agora está dividido. 10 tribos. E 2 tribos que são chamados judeus. Os de Judá e os de Benjamim são chamados judeus. 2 tribos. Que ficou 2 tribos com Jeroboão, 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. Então essa divisão, apesar de ser consequência do pecado, estava nos planos, né? Nos planos, faltou S, de Deus, pois nada foge ao seu controle. Então essa dispersão e multiplicação está em seus planos, com certeza. Deus não é pego de surpresa, Deus não tem plano B, já falei sobre isso, gosto de falar muito sobre isso. Nós entendemos a autoridade, a supremacia, a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas ele deixa o livre-arbítrio. Você lembra que ele disse, se... Davi chamou a atenção de Salomão, se permanecer nos estatutos, nos juízos e mandamentos, se jamais faltará rei a se assentar no seu trono, e consequentemente as bênçãos seriam derramadas, né? Assim as 10 tribos do norte, por que chama Efraim? Agora sim. Jeroboão, filho de Nebate, é um efraimita. Olha como Deus faz as coisas certinho. Ele colocou Jeroboão, um efraimita, na frente para comandar as tribos de Israel, ou seja, apontando que aquelas 10 tribos, que simbolicamente se chamariam Efraim, que seria a casa de Israel no futuro. Calma que nós vamos caminhar, você vai entender. Então Efraim era Jeroboão efraimita, reino do norte, que seria então, não faltaria um rei da tribo de Efraim para governar o reino do norte. Só que nós vamos dizer que foi um reboliço, foi completamente bagunçado aquele reino do norte, onde levantou rei sobre rei que não obedecia ao Senhor. Mas vamos lá, vamos caminhando mais devagar. Então foram assimiladas, né, assim as 10 tribos do reino do norte foram assimiladas, né, pelas nações, diluíram-se e misturaram-se entre os povos, tornaram-se estrangeiros e gentios. Então quando os israelitas se apartaram e eles foram levados para o cativeiro assírio, né, porque Judá ele depois seria levado para um cativeiro babilônico, mas Israel, as 10 tribos, eles seriam levados para um cativeiro assírio, onde nunca mais seriam puros, ou seja, se misturaram com todas as nações, se perderam em todas as nações, então eles diluíram, misturaram entre os povos e tornaram estrangeiros e gentios. Por quê? Por que eles se tornaram gentios também? Porque estrangeiros, por quê? Porque não faziam mais parte da promessa, não faziam mais parte do povo de Deus, não compactuava mais as leis de Deus, as leis ali impostas através de Moisés, nada disso. Então eles se tornaram gentios também, se misturaram nas nações. Por isso se tornaram estrangeiros, não mais fazendo parte da nação de Israel, não mais sendo judeus. Mesmo sendo chamados israelitas, eles não eram mais judeus, porque agora eles compactuavam com os gentios. Vamos ver alguns versículos aqui, algumas passagens para confirmar. Amós 9, 8, 9. Amós, cadê Amós? Meu Deus, calma aí. Amós 9, 8, 9. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, porque vai deixar Judá. Ele não vai destruir todo, porque vai ficar um remanescente. Lembra que ele falou que não faltaria um descendente de Judá? Então ele vai destruir esse reino, ele vai espalhar ele, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel, as 10 tribos, entre todas as nações,
assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então Deus ia sacudir Israel nas nações, ia pulverizar Israel nas nações, queria diluir Israel nas nações. Vamos lá. Oséias 9, 3 e 17. Oséias. Nossa, irmãozinho. Oséias 9, 3 e 17. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Veja, tornará o Egito. Eles não saíram do Egito de uma escravidão. Então Efraim, Israel, espalhado nas nações, agora se tornaria de novo escrava deste mundo, fazendo parte e compactuando de todas as coisas. E aí ele coloca a Assíria, a qual levou eles para cativeiro. Ou seja, comerão comida imunda misturada com os deuses estranhos. Então ela agora se misturou com tudo do mundo, com tudo que se coaduna com o mundo. Eles agora estavam se contaminando-se e se contaminando cada dia mais, ou seja, no mundo. Mas Deus dá uma dica: na terra do Senhor não permanecerão. Ou seja, ali, né, judeus, por isso que eles foram diluídos nas nações, né, se tornando escravos e coadunando com toda a imundícia do mundo. 17, Vamos ver se é o 17 ali que eu perdi. 17. E o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Está vendo? Desocupados das coisas de Deus andarão entre as nações, espalhados entre as nações. Por quê? Deus os rejeitará por quê? Porque não ouvem. Porque não ouvem, gente. Aqueles que assim não ouvem a palavra de Deus, não querem compartilhar a palavra de Deus obedecendo, Deus não ouve. Deus diz, a maioria das pessoas dizem que Deus ouve a oração, né? Se você olhar Isaías 59, 2 diz que a nossa iniquidade encobre o nosso rosto diante de Deus, ou seja, e ele fala que Deus não nos ouve. Ou seja, a iniquidade e o pecado cria uma separação entre Deus e o homem. Então Deus não ouve, Deus rejeita aqueles que assim desobedecem. E eles vão andar errante pela face da terra, assim como os israelitas agora estão sendo dispersos e diluídos entre as nações. Mas vamos lá. Oséias 8, 7, 8. Oséias 8, 7, 8. Porque semearam ventos, olha aqui, a lei, né, da semeadura. Aquilo que você semear, o que você vai colher, né? Vamos lá para você ver. Porque semearam vento e cegarão tormentas. Ou seja, você planta ventos e vai colher furacões. Não há seara, não há plantação, não há bênçãos. A erva não dará farinha, não tem bênçãos. E se der, tragá-la os estrangeiros. Ou seja, se der, alguém vai te tomar. Ou seja, o inimigo, você vai perder tudo. Você não vai conseguir ficar com nada. Israel foi devorado. Agora está entre as nações. Veja, Israel está espalhado entre as nações, como coisa em que ninguém tem prazer. Então eles estão espalhados entre as nações porque desobedeceram a palavra de Deus, se tornaram os gentios, juntamente conosco, aqueles que não são participantes do Israel na carne. Então eles também se tornaram como nós, na carne também. Nós vamos ver que tem uma promessa agora para a nossa restauração. Tanto nós, gentios, quanto eles, gentios, que deixaram de ser judeus, mesmo na carne sendo judeus, agora vai ter uma aliança nova que vai ser nos imposta através de Cristo Jesus. Nós vamos andando, que na próxima aula nós vamos ver a restauração, onde nós vamos falar muito do Novo Testamento, né? Essa questão da restauração. Aí já vou pincelar aqui essa questão da restauração, que nós vamos fechar ela no próximo estudo. Ou seja, a lição de número 3, a sua primeira parte, nós já vamos mencionar a questão dessa nova aliança. Então vamos lá. Então depois dessa divisão que nós vimos tudo aí, devido ao pecado de Salomão, o reino foi dividido. Israel, 10 nações pulverizados no mundo. Depois dessa divisão, como o nosso Deus é misericordioso, ele dá a promessa de restauração. Vocês lembram quando Adão e Eva pecou?
Eles pecaram, Deus impôs o juízo sobre eles, sobre a serpente, sobre Adão, sobre Eva, sobre a natureza, né, sobre a terra. Mas ele deixou ali um proto-evangelho em Gênesis 3,15, onde ele disse que haveria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele deu uma saída, deixando uma esperança de uma boa nova, uma boa notícia. Aqui ele faz a mesma coisa. Ele divide o reino, mas ele deixa a promessa de restauração e o que eles deveriam e o que nós hoje devemos fazer para sermos restaurados e voltarmos a ser povo de Deus. Vamos lá. Então, depois dessa divisão, como o nosso Deus é misericordioso, ele dá a promessa de restauração. Vamos lá. Oséias 1, 10, 11. Então, Oséias 1, 10, 11, ele diz: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Lembra das promessas? Que não podem medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se dirá, vós sois filho do Deus vivo. Lembra? O Israel foi disperso, vai ser como a areia do mar. Hoje é o mundo espalhado todo, as nações espalhadas todas. Nós vamos ver quando as nações se espalham, quando é interessante de onde se originou os povos. Quando formos falar ali na estátua de Daniel, nós vamos falar das nações que foram dispersas, de quem saiu quem, aí vocês vão ter uma ideia como é interessante. Então Israel ele foi disperso, né? Ele dizia, é como os filhos de Osés. Nós não vamos tratar disso agora dos filhos de Osés, depois nós vamos tratar dele. É Jezreel, Lohuama e Loami. Loami justamente é esse, porque vós não sois meu povo, é justamente aqui, ó. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pôde medir e nem contar. Isso acontecerá que no lugar onde diziam, vós não sois meu povo, ou seja, como eles foram dispersos, não, você lembra que eles se tornaram estrangeiros? Pois é, mas se lhe dirás, vós sois filhos do Deus vivo, porque Deus vai dar uma esperança através de um que ele vai enviar para trazer essa restauração. Vamos ver? E os filhos de Judá, veja que ficou Judá e Benjamim, os filhos de Judá e os filhos de Israel, as 10 tribos dispersas, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus. Ou seja, as duas casas, Judá e Israel. Judeus, Israel junto com os gentios, porque se tornaram gentios, agora ele vem numa multidão, como a areia do mar, e vão se juntar através de uma cabeça, de uma única cabeça, que é Cristo Jesus. E o que? Subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Por que vão subir da terra? Que Deus já está falando que vão se tornar um reino celestial, um reino espiritual, naquele grande dia da ressurreição daqueles que assim estiverem mortos e na transformação dos corpos daqueles que aqui estiverem vivos irão subir. Por quê? Porque naquele grande dia será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Então Deus semeou porque ele vai colher essa multidão de gente que vai ser congregada através de uma única cabeça, que vão subir da terra, ou seja, um Israel espiritual, onde judeus e gentios congregarão em um só, juntos, como a cabeça, Cristo Jesus. Vamos lá, nós vamos tratar muito bem disso na próxima aula. Só estou adiantando porque eu preciso de falar isso para a gente fazer o link para iniciar a próxima aula, ok? João 12, 24. Fala do trigo, né? Tem que ser plantado. Mas vamos lá. Para não ficar só na minha boca, vamos ler. 12, 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aqui Jesus está falando dele mesmo. É necessário que ele morresse para dar frutos. Porque Jesus é o trigo. Nós vamos falar das festas de Deus, onde o sacerdote oferece o trigo ali como premissa. Jesus é a nossa premissa, Jesus é o trigo. É ele que é plantado. É necessário que ele morra para dar fruto. É assim por isso que nós, quando aceitamos Cristo, nós morremos para esse mundo, ou seja, nós somos plantados. Agora ressurgimos, brotando para dar fruto através do nosso testemunho, através da nossa vida. É isso que ele está falando. E por que somos tratados também como trigos?
porque nós estamos numa plantação de Deus, onde nós vamos ser colhidos e vamos ser participantes, vamos ser colocados no celeiro de Deus. Lá em Apocalipse 14 há uma grande separação, onde o anjo vai se separar, vai vidimar a terra, vai separar o trigo da uva. A uva vai ser pisada no lagar da ira de Deus. Mas esse é assunto para nós tratarmos em lição mais no futuro. Só foi para fazer o link, ok? Vamos prosseguir. Tremenda promessa, veja, olha que promessa para nós. Jeremias 31. Jeremias, bora, 31 a 33. Veja só, é justamente a promessa da nova aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja, é uma aliança com as duas casas. Uma nova aliança. Você está numa nova aliança e entende que Deus fez uma aliança com a igreja, ou seja, somente com nós gentios e não fez com Israel. Ele separou. Ou seja, ele fez uma nova aliança com Israel e fez uma nova aliança com a igreja. Entenda isso. Nós somos um único povo, onde temos um único Deus, onde não há acepção de pessoas, onde nós vamos nos unir. Então não pense que você, igreja, não está dentro de um Israel espiritual. De novo, não coloque palavras na minha boca. Israel espiritual e não Israel na carne. Eu não preciso me tornar judeu para entrar na promessa, mas preciso sim aceitar Cristo para entrar na promessa e se tornar povo. Então aí sim eu entendo que eu estarei aqui dentro das duas casas. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um concerto novo, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós vamos entender que nós, através de Efraim, assim como Efraim e Manassés foram adotados para se tornarem parte da herança, nós agora também nos tornamos parte dessa herança, através do exemplo que teve de Israel, onde Efraim entrou. Efraim está aqui dentro de Israel, ou seja, a igreja está aqui dentro, os gentios estão aqui dentro. Então essa casa de Israel com a casa de Judá se tornará um só. Veja, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não conforme aquele primeiro, não. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu ter havido esposado, apesar de Deus ter casado. Nós vamos falar na lição de número 4, depois de Deus ter casado. Deus casou com eles, diz o Senhor, mas teve problema. Por isso que Deus falou, não quero aquele concerto como eu fiz com eles. Esse novo concerto é diferente. Porque aquele concerto lá, ele foi escrito em tábuas de pedra. Por causa da dureza do coração do homem, ele foi escrito em tábuas de pedra. Agora não, Deus vai restabelecer um concerto novo, aonde, Deus vai casar também conosco. Ele casou com eles, mas vai casar conosco agora de uma forma diferente. Aonde vai ser escrito? Aonde? Vamos ver? No nosso coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Veja, a circuncisão agora é no coração, não é mais no órgão. Escreverei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, ele vai fazer um concerto com a casa de Israel completa, ou seja, Judá e Israel, Efraim, gentios e judeus juntos em uma vara se tornarão agora a casa de Israel espiritual, onde as leis agora estão escritas no interior, no coração, não mais em tábuas de pedra, ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Opa! Na lição de número 3, nós vamos tratar dessa promessa que o tempo todo é retratada no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo, na totalidade em suas cartas. Muitas pessoas não compreendem, não percebem o que Paulo está falando. Alguns criam confusões porque não entendem e criam várias doutrinas, principalmente a questão de Romanos. Romanos capítulo 9, 10 e 11, criam várias doutrinas ali onde Paulo está simplesmente falando das duas casas, judeus e gentios. Se entendessem dessa forma, derrubaria algumas doutrinas ali naqueles 3 capítulos, mas vamos devagar, que nós estamos aqui para trazer a paz. Eu espero que os irmãos entendam, compreendam, leiam e releiam, para que nós possamos juntos, recebendo essa
esse maná despejado do céu sobre as nossas vidas, possamos entender e compreender melhor a palavra de Deus. Mas vamos lá. Paulo ele nos traz em Efésios capítulo 2. Paulo nos traz em Efésios capítulo 2, versos 11 a 16. Veja só, um em Cristo. Estou até gostando dessa versão aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens. Veja, nós no outro tempo éramos gentios, ou seja, aqueles que não estão em Cristo são gentios. Tanto nós, quanto os judeus que abandonaram, ali que foram dispersos, que não mais obedeceram à lei de Deus, também se tornaram gentios. E o que acontece? E os gentios na carne são chamados de circuncisão, ou seja, não participam do povo de Deus, não são circuncidados, certo? E são chamados assim pelos que são circuncidados, certo? Que naquele tempo estava sem Cristo, antes do quê? Antes de aceitar a Cristo, antes da circuncisão no coração, lembra que agora é no coração, separados da comunidade de Israel. Então, quem não aceitou Cristo, quem não aceitar a mediação da nova aliança em Cristo Jesus, continua separado da comunidade de Israel. Comunidade. Então, eu creio que em Cristo, que através dele eu sou salvo, eu me torno então um povo. Eu passo a ser participante da comunidade de Israel. Veja como é fácil de entender agora. E estranhos aos concertos da promessa. Ou seja, a gente era separados da comunidade e estranhos aos concertos, ou seja, as promessas que foram feitas a quem? Abraão, Isaac e Jacó. Você é participante da promessa de Abraão, Isaac e Jacó? Então, se você antes era separado dessa promessa, agora, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, nós não tínhamos, nós éramos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Destituídos da glória de Deus, estávamos longe. Já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Agora, eu estou perto e sendo participante da comunidade de Israel. Participante das promessas. Porque Ele é a nossa paz. Por que Ele é a nossa paz? Porque Ele veio trazer a união dos dois povos. Judeus e gentios. Ou seja, casa de Israel, casa de Judá. O qual de ambos os povos, que povos que Ele está fazendo? Judeus e gentios. Fez um, lembra? Oséias 1, 10, 11. Que através de uma cabeça iria unir as duas casas, Judá e Israel. Então fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Que parede é essa? Veja, olha a parede. Ele derrubando a parede. Na sua carne, desfez a inimizade. Por quê? Existia uma separação. Existia uma inimizade. Na verdade, essa inimizade existe até hoje, né? Mas vamos ler o texto. Essa inimizade é crítica nos dias de hoje. A igreja quer ser igreja, Israel quer ser Israel. O próprio Israel quer ser separado do israelita. Então, hoje, realmente, para se ter paz, somente através de Cristo Jesus mesmo, né? Então, na sua carne, ele desfez a inimizade para aqueles que aceitam, né? Isto é, a lei e os mandamentos que consistiam em ordenança. Aqui é incrível. A lei abolida foi justamente para nós, a lei civil de Israel, lógico, a lei cerimonial. Mas a lei moral, ela permanece, os 10 mandamentos para nós da mesma forma. Eles eram 613 preceitos, mandamentos, eles foram simplificados em 10 mandamentos, depois simplificados mais ainda em 2 mandamentos. Se você olhar, Jesus simplifica em 2 mandamentos que continuam sendo os 10, continuam sendo os 613. Ok? São mandamentos vertical e mandamentos horizontais. Ou seja, mandamentos com relação a Deus e com relação ao próximo, que englobam todos os 10, que englobam os 613. Então, o que aboliu? Essa parede, o véu foi rasgado. Lembra que quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, de alto a baixo, separando ali, tirando o que separava. O que separava? As ordenanças. Essa separação, porque agora eu não preciso mais de matar animal, não preciso mais de praticar a ordenança cerimonial de Israel. Para poder ser povo espiritual, Israel espiritual, não preciso mais praticar as ordenanças. Aboliu na sua carne, na morte dele, no seu sangue. Para quê? Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ou seja, os dois, um só, trazendo a paz.
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Veja só, matando com ela as inimizades. Incrível, incrível. Vamos deixar para comentar mais sobre a nova aliança na próxima lição. Eu vou aprofundar mais isso um pouco, ok? Para finalizar, depois que você entendeu que agora você é o povo de Deus, que você é um Israel espiritual e não na carne, nós vamos tratar com isso na outra aula. Calma, não crie pânico. Não estou querendo desfazer questão de igreja e questão de Israel. Eu estou falando que tem um povo, tem uma nação que vai reinar com Cristo. Reis e sacerdotes vão reinar com Cristo no milênio. Isso se chama Israel espiritual. A igreja está dentro de Israel espiritual. A igreja é os santos. Israel espiritual é os santos. Agora, em Cristo Jesus, tanto nós quanto eles também só entra através de Cristo, ok? Então nós somos povo de Deus agora quando aceitamos Cristo como a cabeça, certo? Nós não somos chamados povo, antes éramos estrangeiros, antes estávamos longe, agora estamos perto. Nós lemos? Então, já que entendemos que somos o povo de Deus, agora você entende o que diz Daniel 9:24. Então, depois desse conhecimento, você vai entender o que é o povo de Daniel mencionado em Daniel 9:24, onde se cumpre as 7 maravilhas mencionadas pelo mês. Não vou falar das 7 maravilhas, não vou ler elas. Quem quiser ler em casa, eu posso até ler, mas não vou comentar essas 7 maravilhas, ok? Vamos lá. Daniel 9:24 para a gente fechar, até porque já está ficando bem, né? Daniel 9:24. Vamos lá. 70 semanas, nós vamos estudar, tá? Vai ter estudos só sobre isso. Nós vamos estudar Daniel 2 sobre a estátua, Daniel 7 sobre os animais, 8 também sobre os animais, e vamos estudar Daniel 9, 10 e 11. Depois nós vamos tratar sobre isso. Aí depois nós vamos chegar nas 70 semanas. Mas eu só quero mencionar aqui para abrir os seus olhos, para fazer um link. Quando eu disse que você se tornaria uma concordância, é isso que nós estamos fazendo. Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quando nós entendemos que o povo de Deus aqui, no futuro, é a união das duas casas, judeus e gentios, juntos, chamando Israel espiritual, o que acontece? Agora nós sabemos que estamos aqui dentro. Nós agora sabemos que estamos aqui dentro, a gente não se separa mais, onde muitos pegam esse texto e colocam que somente o povo de Israel, literal, vão participar da grande tribulação e a igreja vai sair antes da tribulação. Então aqui você já começa a ter problemas em algumas situações, né? Na questão de pré, medo e pós. Eu não vou bater nessa tecla para não trazer uma confusão neste momento. Eu quero que você mesmo absorva através do Espírito Santo. Se você entendeu o que eu falei sobre as duas casas, que agora você é povo de Deus, você não é mais estrangeiro, você é participante da nação, da comunidade de Israel, conforme diz Efésios capítulo 2, que Paulo acabou de falar para nós, você sabe o que eu estou falando. Estão determinados sobre o teu povo. Nós estamos aqui dentro por Israel, que foi pulverizado e vamos voltar. Ok? E sobre a tua santa cidade. Para o quê? Para extinguir a transgressão. Aqui está as 7 maravilhas. Eu não vou mencionar, eu vou ler, não vou destrinchar. Vai ficar para outro estudo quando nós formos falar dessas maravilhas nas 70 semanas. Então veja. Para quê? Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então aqui são 7 situações que vão ocorrer no fim dos tempos, ou seja, definitivamente na última semana. Se você entende que está fora dessas 7 maravilhas, então você não vai ser salvo. Agora, quando você entende que faz parte do povo de Deus, que recebe essas promessas das 70 semanas, onde está faltando uma semana para se cumprir, e onde vai se realizar todas essas 7 maravilhas, ok? Inclusive no final da semana. Aí você é parte dessa comunidade, desse povo de Deus, desse Israel que vai reinar com Cristo, ok? Pense bem, eu só coloquei para te alertar. A questão, isso nem fazia parte dessa lição, é só para a gente fazer um link que quando você entende a profecia das duas casas de Israel, começa a abrir um leque enorme na sua mente. Você vai perceber isso quando falarmos das duas casas de Israel, agora como restauração na nova aliança, onde ali nós vamos ver a carta de Paulo e vamos pincelar no antigo, mas vamos focar mais a questão da nova aliança. E você vai ver
quando Paulo fala em Romanos, quando Paulo fala em Efésios, quando Paulo fala em Tessalonicenses, você vai saber o que ele está falando quando ele fala de judeus e gentios. Amém? Fica na paz, que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Eu espero ter te ajudado a agregar mais um conhecimento. Que você continue acompanhando os estudos, porque nós estamos só começando, ok? Este é o estudo de número 2. Nós vamos então iniciar o 3. Eu quero prosseguir com estudos chaves que vão abrir o seu entendimento, vão mostrar para você realmente um caminho, um meio, chaves para você estar entendendo a palavra de Deus, ok? Não somos detentores da verdade, mas buscamos o aprimoramento através do Espírito Santo, pois é Ele que nos ensina, e assim cremos. A sabedoria do alto vem do Pai das luzes, conforme diz Tiago. Então eu creio. Então se você não tem, peça que Ele vai te dar. Fique na paz, que Deus te abençoe grandemente, ok? Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor.